boa tarde. Estamos em mais um Momento Delas. Eu sou a Carol Cruzeiro, da Igreja Apostólica Plenitude de Vida. E nesse momento eu quero refletir com vocês sobre as fases da nossa vida, sobre as estações da nossa vida, né? Nós conhecemos as estações da natureza, né? Que são outono, inverno, primavera e verão. E eu não sei qual estação você está vivendo nesse momento. Às vezes nós passamos por inúmeras estações em um mesmo dia, né? Não é igual aos ciclos da natureza, que as estações são determinadas assim por meses, né? Por períodos. Nós passamos às vezes por todas as estações em apenas um dia, em apenas um momento. E vamos refletir um pouco sobre isso. Na Bíblia, em Eclesiastes 3, eu não vou ler todo o texto, fala aqui, a partir do versículo 1, que para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Aí fala que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, e vai descrevendo, né, ao longo dos textos até o versículo 8, cita alguns exemplos de que há tempo certo para todas as coisas, né? Há tempo certo para todos os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu fui em uma palestra há uns dias atrás e que o indígena estava sendo entrevistado e estava ali nessa palestra sendo o entrevistado do momento. E ele citou um pouco sobre isso. Ele citou que nós não devemos perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer. E aquilo me chamou a atenção, porque é uma pergunta que todos nós fazemos para os nossos filhos, para uma criança que a gente conhece, ou às vezes até para uma criança que a gente acabou de conhecer ali no momento para criar, às vezes, um vínculo ou alguma, né? Alguma maneira de poder conversar com a criança. E aí ele falou sobre isso, que nós não devemos perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Por quê? Porque a criança já é alguma coisa agora. E isso me marcou profundamente. A criança é alguma coisa agora. Quando ela crescer, vão ser outras coisas na vida dela. Mas e o agora? Nós estamos preocupados com o nosso agora? E aí ele ainda citou outro fato que me chamou também a atenção e que eu não concordo com tudo que ele disse, né, sobre os costumes dele. Nós temos costumes diferentes, pelo menos eu e ele. Ele falou que os costumes indígenas são o passado e o presente, que eles não pensam no futuro, que o futuro é sempre o presente. Isso me levou a algumas reflexões. Nós devemos sim pensar no passado. Eu tenho um passado com erros, com falhas, com pecados, e que graças a Deus, hoje no meu presente, eu procuro viver o meu presente diferente. O meu presente de uma forma que o meu passado me ensinou algo, para que eu nunca mais cometa os mesmos erros e os mesmos pecados. É difícil, às vezes nós caímos, às vezes nós conseguimos, às vezes nós vamos passar por essa mesma situação inúmeras vezes até conseguirmos passar de forma diferente, né? Isso já aconteceu comigo. Então, eu concordo com ele que devemos sim ver o passado, refletir sobre o passado, viver o presente, mas eu discordo com ele, porque eu tenho um Deus de futuro, um Deus de promessas. Eu tenho promessas para a minha vida e com certeza você tem inúmeras promessas para a sua vida e que algumas já se cumpriram, outras estão aqui para se cumprir, né? Eu não sei, eu almejo por promessas que vão se cumprir, se Deus quiser, amanhã, se Deus quiser, daqui a minutos, segundos, mas algumas vão demorar um tempo e outras eu tenho que batalhar também por elas, né? Eu tenho que seguir os propósitos de Deus e esse meio tempo
Deus fala, né, com a gente. Então, nesse meio tempo, nós passamos pelas estações da vida. O que o indígena citou também foi sobre o inverno, é sempre inverno. Apesar de que nós moramos em Votuporanga, o nosso inverno nem sempre são dias frios e frios. Tem mais calor do que frio, né, no nosso inverno, mas as características são do inverno. Então não tem chuvas de verão no nosso inverno, não é? Não tem as flores da primavera no nosso inverno. Então essas são as fases da natureza, né? Os ciclos da natureza. E na nossa vida, às vezes nós temos que passar por um inverno, por um outono. Uma amiga minha me mandou uma vez uma mensagem e ela falava que o outono é a estação do ano que ela mais gosta, onde Deus fala mais forte com ela. E realmente o outono é uma estação do ano que nos prepara para tanta coisa e nós precisamos de viver o outono, né? Então nós precisamos de viver todas as estações. E muitas vezes a gente vive inúmeras estações. Às vezes nós vivemos um inverno mais prolongado, um outono mais prolongado. Quem me dera viver uma primavera bem prolongada e o resto talvez bem, né, de dias, um verão com o calor do Espírito Santo, com o avivar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas nós devemos viver e passar por todas as estações. Há tempo para todas as coisas. E continuando em Eclesiastes, no versículo 11, ele fala: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Para todas as coisas há um tempo de Deus. E conversando também com outros amigos, uma amiga falou sobre uma palavra do pastor dela que mexeu muito com ela, e ela citou, e eu achei muito interessante. Depois eu fui escutar a pregação inteira e realmente nós vivemos ansiosos às vezes por muitas coisas e nós devemos aprender a viver o nosso presente. Aí o pastor fala sobre as promessas de Deus, para as nossas vidas. Porque ele ainda é ousado, ele fala assim: por que Deus não manda as promessas um dia antes de acontecer aquilo sobre as nossas vidas? Eu tenho promessas que são prometidas a mim, para a minha vida, para a minha família, e que eu anseio por elas. E às vezes passa um tempo, eu me lembro dessa promessa, eu sei que um dia vai se cumprir, mas essas promessas, por que Deus não manda quando nós já estamos maduros, com a maturidade da fé? Muitas vezes Deus manda as promessas, nos promete, nos traz profecias, né, na nossa imaturidade. E isso é profundo, né? Deus quer nos tratar na nossa imaturidade. É ali no nosso outono, na nossa imaturidade, que Deus vai podar galhos, que Deus vai adubar a terra, que vão acontecer cortes, vão acontecer tantas coisas para que venha a promessa e a gente possa vivenciá-las, né? Então ele é ousado. O pastor fala assim: por que Deus não manda, né? Eu nunca questionei a Deus nesse ponto. Poxa, Senhor, por que o Senhor não manda segundos antes da promessa? Segundos antes, minutos, ele fala um dia antes, porque aí eu já estou pronto. Mas e aí? Será que se fosse assim, eu ia batalhar por essa promessa? Eu ia passar pelas estações do ano da minha vida? Será que eu ia passar pelas estações da minha vida? Será que eu ia enfrentar tudo o que é, até conquistá-la, tudo que eu tenho que enfrentar, até conquistar essa promessa? Então, assim, as promessas que eu já conquistei, os milagres que eu já alcancei, são tão lindos, tão gratificantes, e eu vejo o processo que foi tudo isso, né? O processo do luto, do choro, do pranto, da tristeza, até ter a bênção, né, junto conosco, nos nossos braços, e voltar o sorriso.
Eu digo esse exemplo é o milagre, um dos milagres da minha vida. Eu orei muito para ter uma sobrinha, vinda da minha irmã e do meu cunhado. E eles perderam um filho e foi muito triste tudo isso. E veio o luto, né, nas nossas vidas e principalmente na vida deles. E a gente olhava para eles, era uma tristeza muito grande. Eles tentavam disfarçar, eles conviviam com a gente. Eu tenho 2 filhas e eles amam muito as minhas filhas. E eles conviviam com as minhas filhas, mas eu via que muitas vezes era doloroso para eles. Lá no fundo do coração deles, no fundo da alma, era doloroso para eles ver as minhas filhas. E eles sempre participaram assim, intensamente da criação das meninas, com elas, com amor e tudo. E eu orava: Senhor, o Senhor tem uma promessa para eles, o Senhor tem um milagre. E eu orei muito e eu tinha fé que o meu milagre ia chegar. E hoje o meu milagre se chama Maia, ela está com 2 anos e restaurou a alegria, o sorriso no coração, no rosto do meu cunhado e da minha irmã. Eles hoje são radiantes, voltaram, né, a ter luz na vida deles. Mas foi doloroso o processo, Muitas vezes eu falava: vai vir mesmo o meu milagre? Vai vir mesmo um milagre para as nossas vidas? Dentre outros inúmeros milagres. Mas às vezes a promessa está, né, bem pertinho da gente e a gente também tem que batalhar. Nesse processo a gente não pode desistir. Em Hebreus 6, versículos 14 e 15, diz assim: e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Essa foi a promessa do Senhor para Abraão. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Ai, essa paciência certeira, quantas vezes é difícil e é dolorosa, né? Para todos nós é muito difícil essa paciência certeira. Eu acho que eu até sou uma pessoa paciente, calma, mas é muito difícil ter essa paciência certeira para alcançar a nossa promessa. Mas o nosso Deus é um Deus imutável, é um Deus que não tem meias palavras, que não tem mentiras nas suas palavras, que não é um Deus de mentira. Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus imutável. E o que Ele prometeu para mim, eu quero viver todas as promessas plenamente, de tudo o que Deus prometeu para mim, para minha família, para os meus amigos. E eu desejo que vocês tenham essa paciência certeira para alcançar as promessas de Deus para a sua vida também, que eu tenho certeza que são inúmeras. E o versículo que eu amo, que fala muito comigo, Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Para vos dar esperança, né, em algumas versões. Então, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus da minha salvação, esse é o Deus que eu louvo, que eu adoro, e esse é o meu Deus, esse é o Deus que tem promessas para mim. É nesse Deus que eu confio, e é nesse Deus que eu quero ter a minha paciência certeira, que eu quero depositar a minha paciência certeira, para eu viver todas as fases da minha vida, até eu alcançar a minha promessa, todas elas. Então, vamos ficar com essa esperança, né, e ter paciência certeira, porque o fim que nós desejamos é o que Deus promete para nós, esse Deus maravilhoso. Vamos agradecer a Deus por todas as promessas, almejar essas promessas e mantermos a nossa paciência. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia
Se você gostou dessa palavra, se falou com você ou se você conhece alguém que possa ser tocado por essa palavra, compartilhe. Siga as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso YouTube, vamos colocar logo em seguida. Siga, curta, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe. Tem muitas palavras de bênção para você aqui no momento delas. Deus te abençoe.